Então aí é que tá a grande questão. Por que que o médico sempre acha que se comunica bem? A grande maioria dos médicos que chegam até mim, em geral, estão achando que se comunicam muito bem. O médico, ele tem muito conhecimento, domina muito a área que ele... Mas a gente tem essa falsa sensação de que está se comunicando bem só pelo fato de saber que tem o conhecimento. Mas ter o conhecimento está muito distante de como que eu transmito esse conhecimento. Para o médico que está vendo a gente aqui, de melhorar e aplicar na sua oratória. É uma mensagem clara e objetiva. Falar menos e comunicar mais. Bom, bem-vindos a mais um episódio do Time do Coração Fora das Quatro Linhas. Aquele que o médico está fora do seu consultório, fora do seu ambiente de trabalho, sem seu esteto, sem seu bisturi, não está no centro cirúrgico. E mais uma vez, Leandro Neves, meu parceiro, meu amigo. É isso aí, pessoal. Mais um episódio. Vai ser muito prazeroso aqui. E hoje, né, Léo, a gente vai falar sobre um tema, acho que é fundamental para todas as pessoas, né? A oratória, o poder da palavra, quão ativo é essa palavra mesmo, né? A palavra é um ativo de sucesso. Porque você pode ter uma pessoa que tem uma performance muito boa e não sabe transformar isso em palavras. Ou até mesmo uma pessoa que faz o contrário, acha que está falando bem e não está se comunicando de forma adequada. Isso aí, mas a gente tem um retorno hoje com a gente aqui. É, Alguém está voltando para casa. Luiz, bem-vindo de novo. É assim que fala, bem-vindo? Bem-vindo, né? Porque estava tanto tempo longe, né? Bom, pessoal, Você brigou com a gente? de jeito nenhum, pelo contrário. Você acha que o hemodinamicista vai brigar com o cirurgião cardíaco? Claro que não, nós somos um time, né? Então, olha só, pessoal, muito feliz de estar aqui de volta com vocês. Mais um episódio maravilhoso. O poder de comunicação é algo que todos nós temos que treinar todos os dias, inclusive eu. E queria aproveitar, pedir para vocês seguirem o canal. Não se esquece de se inscrever no canal no YouTube, e no Instagram, @Time do Coração Oficial. Lá a gente tem muito conteúdo, não só isso aqui que a gente está fazendo, algo fora das quatro linhas, tem muito conteúdo técnico, tem nosso centro de treinamento onde você pode, de forma gratuita, ali aprender sobre os temas mais relevantes na cardiologia, clínica, intervencionista ou até mesmo cirúrgica. Então a gente conta com vocês nesse projeto e vem muita coisa grande por aí. É isso aí, estamos indo. E com a gente hoje, Carol Comete, sabe tudo de comunicação, é minha mentora da comunicação. Carol, um prazer ter você aqui. Um prazer mesmo. A gente estava ensaiando esse papo já há um tempo, É né? verdade, é verdade. E, bom, se apresenta um pouquinho pra gente. Quem é a Carol Comete? Prazer estar aqui nesse timaço aqui do coração, né? Um grande time aqui pra gente, pra vocês também. Sou fonoaudióloga, sou formada em voz, né? Especialista em voz e trabalho na área da comunicação médica hoje, há um tempo já. Trabalho com o Léo e faço um trabalho bem bacana nessa área da comunicação, área tão importante que a gente não dá muito valor. Uns nem sabem que precisa trabalhar, o que precisa, o que não precisa. E a gente veio falar bastante sobre isso hoje aqui. Tem muito papo bom, né? Isso Disso aí. aqui. Hoje... Vamos começar já com aqueles 2 pés no peito já? sempre, né? Carol, um dos grandes problemas do mundo, eu acho, é a comunicação. E eu acho que tudo começa quando nós achamos que estamos nos comunicando bem. Mas a comunicação não é isso, né? Está relacionado ao que o outro percebe ou ao que o outro entende do que nós estamos falando. Perfeito? Carol, por que essa falsa sensação de nós nos estarmos comunicando bem pode trazer um grande problema social mesmo, na sociedade? Assim, a gente está falando aqui para médicos, mas em geral a comunicação é importante para todas as áreas, né? Até para uma comunicação interpessoal mesmo, até para se comunicar com os filhos, eu digo muito isso, assim. A gente tem que se fazer entender. E o grande problema é que a gente acha que as pessoas têm que entender a gente. Então, que lá não entendeu o que eu falei. Muitas vezes a gente não se comunicou da forma correta. Então, toda comunicação, seja ela interpessoal, seja ela profissional, ela tem que ter um objetivo. E a partir do momento em que eu não sei o que eu quero comunicar, que eu não tenho clareza nisso, as pessoas podem não entender. E aí gera muito ruído no meio de uma comunicação, principalmente profissional,
ainda mais numa relação médico-paciente, que é uma comunicação tão importante ali, tem que ser feita da forma mais alinhada possível para o paciente sair do teu consultório entendendo tudo o que você falou. Eu estava vendo, Luiz, eu estava vendo sobre, Leandro, sobre essa questão de comunicação, como é importante isso. E sabendo que a gente ia ter esse papo aqui, obviamente eu fiz algumas pesquisas. E acredita-se, não estou falando que foi, mas acredita-se que um dos grandes problemas que levaram à Primeira Guerra Mundial foi o problema de comunicação. Sabia disso? Sim. Por quê? Sinalizou de uma forma diferente, o outro entendeu que aquilo ali era uma ameaça e aí vai, né? E outra coisa é o que a Carol falou, um pouquinho das nossas relações familiares, Sim. não é? Das nossas relações entre amigos. Quantas vezes a gente não achou que um amigo estava chateado com a gente porque a gente não entendeu o que ele falou? Quantas vezes a gente chegou no ambiente de trabalho nosso, a gente ficou inseguro achando que um chefe, pô, ele está bravo porque a comunicação foi ruim. Sim. Quantas vezes a gente também gerou na gente uma expectativa de que alguém entendeu, a gente que lidar com equipe, mas aquela informação não chegou de maneira limpa. Uma vez o Leandro veio, a gente fez um exercício, lembra disso? E ele falou que eu precisava melhorar a minha comunicação, porque às vezes achavam que eu estava bravo e não estava, né, Leandro? Sim. Até porque hoje em dia, né, com essa nossa dinâmica de WhatsApp, mensagens de texto, o fato de você também não ter a entonação da voz, da palavra, você não consegue determinar se aquilo é uma dica, uma cobrança. Então, acho que isso mostra tanto o quão valioso é, né, a palavra, a entonação, o seu posicionamento. E até, Carol, assim, uma questão que eu também, preparando aqui um pouquinho para o papo de hoje, assim, eu tinha um termo que eu ouvi que era o posicionamento, né? Eu sempre achei que posicionamento é como você se coloca, mas eu vi que, assim, é muito mais como as pessoas te avaliam, né? Como você consegue se comunicar e alguém fala assim, olha, não, esse médico ou essa pessoa, ela se posiciona bem, né? Tudo isso com o poder da sua oratória. Assim, muitas vezes a gente quer se posicionar de uma forma e a gente não percebe que a gente não tá conseguindo se posicionar como eu queria. Eu quero aparecer na internet nesta posição, mas por que que eu não tô conseguindo isso? O que que tá errado? Onde tá a falha? E na grande maioria das vezes é como eu me comunico. Então, um ponto principal ali de desenvolver uma comunicação é saber aonde eu quero chegar. Lembra que eu falei ali o objetivo? Uhum. Tudo tem um objetivo. Eu quero, vamos pensar no médico, eu quero falar aqui para tal público. Eu quero falar para outros médicos, eu quero falar para pacientes. E aí, dependendo desse seu objetivo, é como você vai se posicionar. E aí a gente tem aquela falsa sensação de que está se posicionando bem, não chega no objetivo que a gente queria e não consegue muitas vezes entender o porquê. O médico, ele tem muito conhecimento, domina muito a área que ele, vocês cardiologistas, né, hemodinâmica, vocês dominam tudo. Mas a gente tem essa falsa sensação de que está se comunicando bem só pelo fato de saber que tem o conhecimento. Mas ter o conhecimento está muito distante de como que eu transmito esse conhecimento. Então aí é que está a grande questão. Por que que o médico sempre acha que se comunica bem? A grande maioria dos médicos que chegam até mim, em geral, estão achando que se comunicam muito bem. Porque eles têm muito conhecimento e entendem que o fato de ter o conhecimento já seria suficiente para isso. E claro, ter o conhecimento é base da medicina, mas eu tenho que saber comunicar isso para minha equipe, para o meu paciente. Uhum. Então, o posicionamento ele também vem perto disso. É como eu quero me posicionar, eu tenho que saber me comunicar para chegar na posição que eu estou buscando, que eu estou procurando. Eu acho interessante isso, porque a gente tem que entender que o poder da palavra e da comunicação, muitas vezes, ela é crítica, principalmente com nós que lidamos com vidas, né? Tanto essa importância é tão grande, e aí eu sempre faço um paralelo da medicina com a aviação, que, por exemplo, num algoritmo de parada cardíaca, a gente tem algo que a gente chama de comunicação em alça fechada, e isso é um dos parâmetros mais importantes na qualidade da assistência de uma reanimação cardiopulmonar, né? E é justamente isso. A importância de, quando eu estou ali liderando uma parada cardíaca, eu gerar um comando e eu preciso receber a informação de que essa pessoa compreendeu exatamente o que eu estou falando. Porque existem medicações com nomes muito parecidos, muito semelhantes. Às vezes, ali durante aquele cenário de caos ali, a pessoa não entendeu ou não prestou atenção ou estava concentrada em outra coisa. Então, é muito importante
administra uma ampola de adrenalina. Aí a pessoa retorna, estou administrando uma ampola de adrenalina. Fazer isso de forma, às vezes parece até uma coisa meio clichê demais, assim, meio formal demais, mas os algoritmos mais atuais de abordagem de situações críticas, eles têm que envolver isso. E isso é algo que acontece, tem 1 milhão de histórias na aviação assim, que existem de pilotos entre pilotos e de pilotos com o comando do tráfego aéreo, né? Eles chamam de cotejamento isso, que é justamente, ó, o avião, o voo 157 vai decolar da pista 3R da direita, decolagem autorizada. Aí o piloto tem que falar, voo 157 da pista da direita, decolagem autorizada. Porque senão acontecem fatalidades. Isso acontece na aviação, acontece no comando marítimo, acontece na medicina. Então, o poder da palavra a gente não pode subestimar, é muito, muito importante. E a gente tem, eu acredito, como médico, a gente tem um linguajar às vezes muito difícil, né? A gente fala palavras difíceis e a gente acredita como é no nosso dia a dia, a gente convive, médico convive muito com médico, principalmente quem está dentro de hospital, quem está dentro do centro cirúrgico, no setor de hemodinâmica, porque é um ambiente fechado de profissionais. E é muito simples para a gente se fazer entendido, às vezes, naquele ambiente fechado. Não que não tenha erros, que você falou, mesmo ali a gente tem que fazer as alças fechadas. Mas quando a gente sai desse ambiente, torna a coisa mais crítica ainda, porque você explicar alguma coisa, como a gente vai entrar nessa questão? Da onde surgiu, Carol, a sua vontade de trabalhar com médico? Porque a gente é complicado, né? Nós somos Não posso falar complicados, que né? não, não posso falar que não. Da onde surgiu essa vontade? Você está lidando com pessoas que às vezes você não tem tempo, a gente está na correria, não que façamos mais que os outros, não é isso, mas é Sim. normal da nossa profissão a gente não ter tempo. E eu vejo você atrás de mim, às vezes, tentando, Léo, aparece, estou aqui. Da onde surgiu? Da onde você entendeu essa dor do médico em ter a Carol do lado? A comunicação é um trabalho que não tem muitos profissionais que fazem hoje diretamente voltados para isso. Então, eu comecei a trabalhar com comunicação um pouquinho antes da pandemia. E eu tive um paciente que tinha um problema vocal inicialmente, minha especialidade inicial. E tratando ele, a voz, a gente começou a conversar sobre comunicação. E eu contei para ele o trabalho que eu desenvolvia de comunicação, que inicialmente não era voltado especificamente para médicos, mas profissionais em geral. E aí a gente começou a trabalhar esse processo de comunicação dele. Ele estava num momento de transição ali da carreira, de crescimento profissional, de precisar fazer uma virada de chave ali na comunicação, de ter uma comunicação com mais autoridade, com mais assertividade. Só que trabalhando com ele, eu comecei a perceber que a medicina, apesar de eu, de certa forma, estar dentro disso, da área da saúde, né? Mas a medicina em si é uma área muito peculiar, com muitas diferenças. Porque justamente pelo a palavra que eu vou usar, a forma que eu vou explicar, a forma com que eu vou passar um tratamento para o paciente, que muitas vezes envolve uma venda ali por trás, como é que eu vou vender para um paciente se eu aprendi na faculdade que eu não posso vender, aquela coisa toda enraizada que a gente tem de sempre servir, atender o paciente, mas tem o outro lado também. Claro. Então eu comecei a entender que a medicina era uma área que estava muito falha nessa questão da comunicação, que tinha uma necessidade real de se comunicar da forma correta. Então, aí eu desenvolvi, né, um método que é voltado mesmo para médicos, e hoje 99% dos pacientes que eu atendo, eu chamo de paciente, né, mas clientes, são médicos. É uma área mais difícil no sentido de organização de agenda, porque eu sei que o horário de vocês é difícil, muitas vezes a gente marca e tem que remarcar, né? Eu tava falando pra Ju que ontem eu fiquei esperando 2 horas um médico, ele me respondeu que era o horário dele depois de 2 horas, tipo, fiquei preso numa cirurgia. E a gente tem que estar sabendo que é assim mesmo, entender essa questão, mas também é muito gratificante de ver a mudança que a comunicação gera na vida do médico, no dia a dia, na consulta dele, né, na reunião de equipe, quando ele vai fazer palestras, eventos, que hoje cada dia é mais comum isso. Então, a virada do médico quando trabalha a comunicação é muito grande, isso é bem gratificante. Isso eu acho que você está falando, né, Carol, assim, é um treinamento que tem que ser muito completo, né? Porque o médico ele transiciona por diversos ambientes, às vezes no mesmo dia. Ele tem a conversa, por exemplo, aqui a gente um podcast de cardiologia com o Heart Team, onde ele vai falar com o hemodinamicista, o cirurgião vai falar com o médico da UTI, com o cardiologista. Então, você vai para um lado técnico. Você tem reuniões de diretoria, você tem palestras e tem a comunicação direta com o paciente. Você não pode usar, acho que talvez a Eu até mesma vou fazer técnica, né? adicionar mais uma informação.
A gente dá muita aula também, né? Muita aula, Tem exatamente. essa questão também da hora que você é Para professor. outros profissionais, para alunos, então É. você tem que manejar. E aí é uma coisa que a gente sempre pergunta, sim. Você vê às vezes um palestrante dando uma aula, um médico falando, é dele, a pessoa nasce com isso? Ou isso é uma coisa, a oratória, ela é treinável? Eu sempre falo que não é um dom. Claro que tem algumas pessoas, pouquíssimas, que você percebe que já fala bem desde sempre. Claro que sempre tem ajustes que têm que ser feitos dependendo do ambiente que você tá, incluindo nessa sua explicação, hoje tem a rede social também, né? Então, além de tudo isso que vocês fazem, ainda tem um momento que eu tenho que pegar meu celular e gravar um vídeo lá para o paciente, para outros médicos me verem. Então, essa comunicação ela é muito grande. Então, tem pessoas que falam bem já, mas não conseguem muitas vezes mudar essa autoridade aí para cada situação que está vivendo. Mas a comunicação é treinável. Então, ela é técnica, ela é treino. A gente tem que entender inicialmente com um olhar muito personalizado onde é que está a dificuldade da pessoa para treinar o que ela precisa. Então, é muito treinável. O treino muda totalmente a comunicação. Eu acho interessante a gente, além do que o Leandro falou, de a gente transicionar sobre vários ambientes, você está falando de médico para médico, você às vezes está dentro de um procedimento falando com a sua instrumentadora, isso a gente acaba treinando ao longo da vida, né? Mas eu tive no início da minha carreira uma dificuldade muito grande em saber me comunicar com o paciente de forma não técnica. E isso era uma questão. E outra coisa, a gente lida com públicos muito diferentes, em níveis de entendimento, níveis de escolaridade. Então, você acorda, o primeiro hospital que você vai é um hospital do SUS, e daí as pessoas são mais humildes, não tem a maioria deles não tem a compreensão necessária para que você possa passar, e é muito difícil, às vezes, você se fazer entender, né? Isso é muito complexo. E também tem outro ponto que eu acho interessante, que eu gostaria de te perguntar de forma particular mesmo. Eu vim do Rio de Janeiro, né? E e hoje, para mim, é muito difícil, por exemplo, meu nome é Luiz Felipe, então eu falo muito chiado, né? Sim. Então eu já chego, o paciente já chegou, meu nome é Luiz Felipe, eu sou médico cardiologista, 90% deles falam assim, não entendi nada que você falou. Qual é seu nome e tal? Porque é difícil, falo chiado, falo Luiz, falo Felipe, né? Então é diferente. E como é que a gente faz para isso? Porque até quando eu vou me comunicar nas minhas redes sociais, às vezes eu acho que eu falo chiado demais. Como é que eu faço para treinar isso? Vamos fazer já uma validação aqui, hein? Uma avaliação detalhada aqui. Luiz, eu já tinha percebido que era carioca, né? A gente já percebe. Mas, assim, o problema não é o sotaque em si, né? Não é o chiado, mas a velocidade da fala, porque você fala um pouco mais rápido. E aí eu acho que isso é que atrapalha mais o entendimento do que o sotaque. Eu atendo, por exemplo, médicos do Brasil todo e a gente não muda sotaque, a não ser que seja uma coisa específica. Eu quero tirar esse sotaque de qualquer forma. Mas em geral não, porque é tua personalidade, é tua autenticidade de comunicação. E isso não é legal a gente mexer. Mas o que a gente consegue se você conseguir falar um pouco mais pausado, com uma velocidade um pouquinho mais lenta, fica muito mais fácil para as pessoas entenderem. Uhum. Esse é um. Olha, eu já avaliando ele aqui. Não, é olha, verdade. tá vendo? Mas Não, é é verdade, porque interessante. isso é uma questão minha. Assim, é igual a gente conversar com o psicólogo, né? Ela tá avaliando, eu vi que você, assim, Eu vi que você fala chiado, realmente. Eu não entendi nada que você falou, é Luiz mesmo. Eu também não tô entendendo nada, né? você perguntou pra ela assim, Carol, você consegue me explicar isso? Aí você falou que no final ela falou, hã? Não Não entendi o que entendi. você É. falou. Mas, em geral, eu acho isso, né? Falar mais pausado. E aí, uma coisa que você falou sobre como falar com diferentes públicos, pacientes, mas de diferentes questões sociais, principalmente culturais, né? Eu tenho alguns médicos que atendem em regiões mais distantes também, e quando eles começam a falar comigo, me mostrar como eles fazem com o paciente, às vezes eu vejo uma forma muito simplista demais. A gente tem que ter um equilíbrio com isso, porque não é porque a pessoa talvez tenha uma questão social diferente da tua, que a gente tenha que mudar a forma de falar para ela. Claro que a fala deve ser simples no sentido de vocabulário simples para que ele entenda. Mas não falar com ele como se ele fosse uma criança, por exemplo. Tem que manter o teu nível de comunicação, deve ser o mesmo. Apenas se atentar com termos técnicos, porque termos técnicos, talvez pessoas com uma questão cultural até semelhante à tua também não vão entender. Eu vejo vídeos hoje na internet de médicos que não são clientes meus, diga-se de passagem, falando sobre, vou passar
Transcarter, sei lá o que aqui, não sei o que. Eu fico pensando, gente, esse vídeo não tem como agregar algo para um paciente, a não ser que o objetivo dele seja médicos, a gente não agrega isso para o paciente. Você pode explicar aquilo de uma forma mais simples, sem usar esses termos, porque, primeiro, que a pessoa não entende, e segundo, esse vídeo ele não vai ter visualização até o final. Você começou a assistir um vídeo, você não entende o que está sendo dito ali, você vai passar para o próximo. Uhum. Então, é importante a linguagem simples quando estamos falando com o paciente. Por isso, a diferença. Eu vou falar com o médico, eu vou usar um tipo de vocabulário. Com o paciente, um outro tipo de vocabulário. Não, e eu gostaria de entender, assim, dentro do seu programa de mentoria, como é que você treina isso? É uma coisa que é estritamente prática? Como é que é a sua anamnese e sua interpretação diagnóstica de um cliente seu, por exemplo? Então, sempre eu começo numa anamnese para entender, primeiro, a rotina. Então, com quem você fala no seu dia a dia. E aí, assim, quais os seus objetivos de comunicação hoje? Aonde você quer chegar? Né? Aonde você quer alcançar de posicionamento? Isso é importante a gente saber antes de começar um trabalho de comunicação. E depois a gente faz uma avaliação do paciente. Então, eu falo assim, olha, grava aí para mim um stories aí se apresentando. Aí ele grava. E eu tô gravando ele lá. Vende para mim sua cirurgia, vende para mim o seu tratamento. Como é que você fala para o paciente isso? Como é que você dá aula? Inicia uma aula para mim, deixa eu ver como é que você fala. Em cima disso, a gente avalia os pilares de comunicação. Qual postura ele está usando? Como é a voz dele, né? Como ele se expressa? Qual a mensagem que ele está passando? E aí, em cima disso, a gente consegue ter um diagnóstico completo, que nem na medicina, né? Exame físico, exames complementares, imagem, para a gente entender onde está a dor, onde está o problema, para poder tratar mais especificamente. Então tem que ser individual, ele é muito personalizado. Sim. Tá, então é uma mentoria que não é em grupo, é uma mentoria individualizada. É individualizada. Tá. Bom, eu vou trazer aqui uns dados assim que eu acabei também procurando para ver, me preparando para aqui, e eu vi que tem um trabalho do JAMA que ele fala que 90% dos médicos acreditam que passam de maneira clara a informação e que apenas 50% dos pacientes entendem o que ele falou. Então, quer dizer, é totalmente absurdo a diferença do que eu acho e do que é verdade. Primeira coisa. E o segundo era um dado também que me chamou a atenção. 40% a 80% das informações que são dadas numa consulta se perdem instantaneamente. O paciente esquece quando acabou a consulta. E dos que sobraram lá, dos 20% que sobraram, 50% dos pacientes não entenderam nada do que ele falou. Quer dizer, é um absurdo. Como, Carol, nós médicos podemos mensurar se minha comunicação foi boa ou não? Eu atuo da seguinte forma. Eu vou falar como eu pratico. Eu explico uma cirurgia. Eu explico, às vezes, com um termo técnico. Depois eu explico o termo técnico e valido a minha informação sempre. Você entendeu? Quer que eu te explique de novo? Quer que eu desenhe? Eu desenho. Eu gosto de desenhar. Você é bom de desenho, é horrível. Mas eu busco lá desenhar, porque é muita informação, e a gente fala de anatomia, de medicina, de fisiologia, quer dizer, muda muita coisa. Como que você dá uma ideia para a gente mensurar isso? E vale lembrar também que talvez você tenha alguns dados a mais sobre isso, mas é nítido que quanto mais pesada a informação, menor a capacidade de compreensão naquele momento, né? Ah, você diagnosticou uma doença oncológica. Eu viro para você, ó, você tem câncer de pâncreas. Tudo que eu falo em seguida, o paciente não vai compreender, né? Porque ele entra naquele momento de choque, naquele momento de adrenalina ali tão grande que o poder de retenção cai muito, né? A carga emocional, né, aumenta muito ali, e aí você ainda tem que ter mais esse viés ainda para lidar, né? O como lidar com... Porque a gente tem que ser empático e tá ligado à nossa comunicação, né, Carol? Eu fiz um curso uma vez que foi um curso curto, mas foi muito interessante, que era um curso de comunicação de notícias difíceis. E foi muito engrandecedor, assim, porque é muito difícil dar notícias difíceis, né? E a gente faz isso com muita frequência. A Ainda medicina. mais na nossa especialidade. Na nossa especialidade é muito a gente lidar com problemas graves, né? Nunca é E simples, né? muitas vezes, assim, a maior parte das doenças cardiovasculares são mal silenciosos. Então, você, às vezes, por mais que... Às vezes isso até me frustra um pouco, mas às vezes você pega um paciente hipertenso, diabético, obeso, dislipidêmico, né, com colesterol alto, sedentário, mas ele não sente nada.
né? Aí ele deita lá na minha sala de hemodinâmica, aí eu faço lá o cateterismo dele, ele tem a doença multivascular. Às vezes ele fica irritado porque ele não acredita que ele tem a doença que ele tem. Só que tudo em torno da estatística mostra que, assim, a gente não está falando de um paciente que é fisicamente ativo e tal, e acontece. Às vezes acontece isso, o paciente é 100% disciplinado e tem doença, né? Não é receita de bolo. Mas às vezes ele não consegue compreender e fala assim, não, impossível, não sinto nada. Como é que nunca... As pessoas sempre falam no meu consultório, não, mas eu sou hipertenso, mas eu nunca fui hipertenso. Na verdade, todo mundo que fez qualquer coisa na vida sempre foi assim, né? Todo mundo faz tudo pela primeira vez, né? Então, é muito difícil essa questão de comunicação com notícias difíceis. Então, só ficando claro, assim, como você metrifica uma boa comunicação de um médico? Como eu deveria fazer? Qual que é a ideia que você dá pra gente de metrificar isso? Para a pessoa, para o paciente ter a compreensão do que a gente está falando, uma coisa bem importante é falar menos. O que eu vejo do médico é que a gente fala muito. É verdade. Então, que nem você falou, eu explico o termo técnico, depois eu explico sem ser técnico, aí eu desenho, aí eu isso, eu aquilo. Muitas vezes é a mesma informação, de formas diferentes, mas que isso vai fazendo o paciente ficar mais distante ali da realidade dele. Então, o que eu treino muito com os meus médicos, os meus clientes ali, é como dar uma notícia, como passar um tratamento de uma forma mais coesa, mais clara. Então, talvez a gente não precise falar tanto. E esse é um grande problema do médico. Quando eu avalio lá, eu vejo o quanto a clareza de comunicação é difícil, a coesão da mensagem. Porque você quer falar da anatomia, da fisiologia, da farmacologia, da estatística, da incidência. E aí, muitas vezes, não é isso que o paciente precisa saber naquele momento. Se a gente vai fazer uma cirurgia que o paciente ainda vai retornar com mais exames, a gente pode retomar aquele assunto novamente, né? Retomar aquela explicação, porque para ter certeza mesmo que ficou claro para ele, é importante você perguntar. Se você percebe na primeira consulta que o paciente talvez não tenha absorvido da forma com que você queria, pede para voltar com um acompanhante, que eu acho que isso também Isso é facilita fundamental. bastante o entendimento deles. Fundamental. Dependendo da notícia que você dá, você percebe do paciente aquela falta de compreensão. Então, isso é uma outra coisa importante. E como dar uma notícia difícil, é difícil, sempre vai ser difícil você dar uma notícia ruim para o paciente, mas existe uma variabilidade de tom de voz até que você usa. Primeiro a notícia é difícil, depois você muda aquilo para um tom mais acolhedor, Sim. trazendo ele para uma realidade assim do que você pode fazer por ele para ajudar. Em muitos casos, a gente tem uma doença terminal, não tem cura. Não tem como eu falar para você, eu vou curar. Mas dentro do que é proposto, nós temos o melhor. É o melhor nesse momento. Eu garanto que você vai sentir pouca dor, que você vai sofrer menos. Que a gente vai te dar um pós-tratamento digno, melhor. Então, sempre depois da notícia ruim, o acolhimento. E aí, uma coisa que é preocupante na medicina hoje é porque a gente não tem muito tempo para fazer isso, né? Em geral, assim, aqui talvez a gente fale de uma realidade diferente de pacientes que a gente tem tempo para atender, mas no geral, no dia a dia, no SUS, o médico não tem tempo do acolhimento. Então, assim, ó, você tá com câncer no pâncreas, tá bom? Volta É uma aqui, coisa ó, prática e demais, vai né? embora, né? Então, falta talvez essa questão, infelizmente, do tempo, que não é uma realidade para todos, para a medicina de que todo mundo tenha acesso, mas sempre lembrar que depois da notícia ruim, aquela mudança do perfil, até da tua voz, de como acolher o paciente naquele momento. A voz pode carregar empatia, né? Pode não, ela Sim. carrega muita empatia. Né? Isso, agora uma pergunta também, acho que interessante para todo mundo que está vendo a gente aqui. Falta tempo, então eu tenho que melhorar a comunicação. Eu tenho que utilizar. E você treina isso, a gente utilizar o menor tempo com comunicação mais clara e mais assertiva e mais acolhedora. Isso é performance, né? Fazer melhor em menos tempo, né? E isso está no teu escopo. Você olha isso também, porque muita gente nos qualifica às vezes pelo tempo, né? Nos classifica pelo tempo. E o que você falou é uma verdade. A gente não tem esse tempo. Não tem. E é uma dor para nós médicos que não sabemos condensar uma informação e ao mesmo tempo não ter tempo. Quer dizer, nos frustra também. Acho que é fato para vocês também. Eu posso puxar outra questão aqui que é muito relevante também, que a gente quando fala aquele velho jargão, né? O combinado não sai caro, né? Existem estudos americanos que mostram que a maior parte dos processos de pacientes com médicos acabam simplesmente pela comunicação, né? Porque você não sabe se comunicar direito e se você não tiver uma comunicação e uma relação com o paciente, família,
a chance de você ser processado, mesmo que você faça tudo de forma correta, é muito maior. Justamente pelo poder e a importância da palavra e da gente saber se expressar e saber realizar o combinado, né? Tem que parar, ter o raro tempo que a gente tem para explicar o que vai acontecer, por mais que o paciente não queira que isso aconteça, mas deixar aquele combinado de forma bem clara para que ele e todos os responsáveis ali entendam o que vai ser feito, qual é a proposta, quais são os próximos passos. Isso minimiza muito essas questões todas que a gente lida diariamente. A gente, infelizmente, eu ainda acredito muito na boa vontade do médico, né? No altruísmo da medicina. E por mais que eu saiba que nem todos são assim, mas eu acredito que a grande maioria ainda é. Todo mundo quer servir. Ninguém faz nada por mal. Por mais que a pessoa que não tenha conhecimento faça algo errado, eu não acho que ela fez por mal, com o objetivo de causar o dano. Mas acontece. Quanto mais paciente você atende, quanto mais cirurgias você faz, erros vão acontecer. Erros são natos, né? É impossível não acontecer. Mas eu acho que se você se comunica de forma correta, todas as complicações que eu tive em sala foram amplamente minimizadas porque aconteceu, eu soube me expressar. Olha, aconteceu, isso era um risco do procedimento inerte, é impossível 100% dar certo. Aconteceu, mas ó, eu tô do lado de vocês, o próximo passo é esse, tenho que fazer, não tenho que fazer. Então, é impressionante o poder da palavra, realmente. É, assim, eu vou te dar um exemplo. Essa semana aconteceu comigo, eu conversando com uma médica, ela me disse que foi passar o preço da cirurgia, do tratamento para um paciente. Ao invés dela falar, ela escreveu. Então, ela escreveu 45 mil, era o valor total. Então, ela escreveu e virou o papel para o paciente. O paciente olhou e falou, eu vou pagar no Pix. Aí a médica falou, tudo bem. E aí veio o Pix de R$ 4.500, e não de 45 mil. E aí ela ficou muito surpresa, porque isso nunca tinha acontecido. Mas entende que um zero ali faz a Sim, diferença. Só que se ela tivesse falado, sim. porque as pessoas também têm, o médico também tem esse problema de dificuldade de passar preço, de falar de valor, É, né? isso é muito Então, difícil. e aí, em vez dela falar, ela escreveu. E ela virou para a paciente. Eu acho escrever ótimo, porque ele visualiza, mas você também tem que falar. E aí a paciente entendeu o preço errado e aí imagina, né, o ruído que se tornou dentro daquela situação. Então, o quanto a comunicação ela é essencial até para um fechamento de negócios e do paciente entender, por exemplo, riscos cirúrgicos, o que pode dar certo, o que não pode. Isso tem que ser falado, tem que ser repetido, tem que ser reforçado. Então, eu vou fazer uma cirurgia lá no consultório, no pré-operatório, você fala. Lá no leito do paciente, antes de começar, tá claro, tudo que eu passei tá claro, retoma se for necessário, quantas vezes for necessário. E aí, voltando para a questão do tempo, né, de consulta, eu tenho médicos que trabalham comigo hoje que só atendem pacientes particulares, consulta de 1 hora, mas ficam 2 horas com o paciente, porque não consegue finalizar uma consulta. E aí, chega no final, depois de 2 horas, ele não conseguiu passar o que precisa ser feito. Tem que o paciente voltar outro dia. Aí já tem outro paciente esperando lá fora, fica aquele caos. Então, o que a gente faz muito é fazer um roteiro mesmo de consulta. A gente sabe que pacientes são individuais, às vezes você espera que ele responda uma coisa, vai responder outra, começa a chorar, passa por um problema, atrasa isso, lógico, mas se eu tiver um roteiro de como eu tenho que fazer a estrutura, a gente consegue caber dentro de um tempo. De um tempo de uma consulta mais simples ou de uma mais longa. Então, saber se comunicar, ter o objetivo da consulta, saber daqui para onde eu vou, é importante para você controlar o teu tempo. Então, o que a gente teve que fazer com essa médica que fica 2 horas? A gente teve que voltar lá e falar: como que você atende o paciente? Como que é a anamnese? Como que é o exame? Como que é? E aí você vai direcionando para o tempo. E essa acho que é uma arte, né, que você vai ter que ter de liderar através da palavra, não usar uma comunicação agressiva, né? Muitas vezes, quando você tem pouco tempo, às vezes a sua comunicação ela pode transparecer agressividade, você ser muito seco. Isso é uma coisa que eu acho que o treinamento é fundamental, né, Carol? Assim, você costuma também fazer essa parte, porque vendo muito você falar, eu acho que tem muito da questão fonoaudióloga, de como ensinar, mas até um pouco psicológica mesmo, né? De treinar ações, sentimentos, né? Isso é muito comum, você ter que entrar nessa parte do médico de, ó, você tem que ser mais líder, você tem que ser mais direto. Com certeza, isso é totalmente ligado à comunicação. Se você não conduzir a consulta tem que estar na tua mão, não da mão do paciente. Você não consegue chegar ao final dela.
Porque é o que eu falei, às vezes o paciente começa ali a chorar, fala de outros assuntos que nem são da consulta. E aí, como é que eu corto o paciente? Eu deixo ele falar, eu deixo ele chorar por quanto tempo? O que que eu faço naquele momento? Então, se você tiver a condução da mensagem, a condução do teu consultório, da tua consulta, você consegue lidar com aquilo de uma forma educada, né? Acolhimento, tem que ter o acolhimento, a palavra do acolhimento, mas depois de um tempinho tem que voltar para você. Ou até assim, você quer marcar outro dia? Você quer retornar um outro dia que você esteja se sentindo melhor? Isso já aconteceu comigo. Eu comecei a atender médico, o médico falou assim: olha, eu não tô bem hoje. Então tá bom, vamos marcar outro dia? Porque não adianta também, muitas vezes, a gente querer ir até o final de um processo que a pessoa não tá inteira. Ela precisa também estar ali aberta para o seu diagnóstico, para o tratamento que você vai impor. Então, tem um lado muito emocional a comunicação, ela é direta ligada ao lado emocional. Então, isso aí é bem importante da gente se atentar. Perfeito, Carol. Agora, assim, a gente falou muito do médico dentro do consultório, do hospital, lidando com o paciente. Vamos falar um pouquinho do médico já fora um pouco disso. Quer dizer, já é o médico professor, é o médico palestrante, é o médico em rede social. A gente sabe que hoje um dos maiores medos do mundo é de falar em público, né? Todo mundo tem. Quem não tem um friozinho na barriga para falar em público, né? Eu tenho. Mas disfarça bem, porque eu nunca percebi esse medo, não, cara. Disfarça. Não, é assim, eu tenho meu medo, mas é um medo controlado. Ele passa rápido. Mas realmente, nós não fomos forjados para esse momento nosso de estar ali. E hoje, cada vez mais, eu não sei se é uma percepção minha, não sei se é uma questão da minha vida, mas a gente está se expondo mais para mais pessoas. Pela rede social, tudo. É glossofobia, procurei aqui agora. Glossofobia é o nome? Glossofobia. Não sabia, não sabia. E aí, como lidar com isso? Isso é treinável? Não sei, vocês querem falar alguma coisa, Luiz? Não, eu Você também quero. acho que não tem medo de falar. Assim. Não, eu tenho, é claro que eu tenho. É Fala que isso foi algo que foi treinado e eu continuo treinando de forma ativa, inclusive agora, né? Mas eu queria dicas, na verdade. O que que você pode sugerir pra gente, principalmente no momento de se posicionar em rede social? Porque eu acho que também, hoje em dia, a gente tem a necessidade de atenção e a retenção das pessoas mora nos primeiros segundos, é muito rápido, a praticidade é muito rápida. Então, você precisa de um gancho viral, você precisa de algo. Às vezes não é nem a forma que você quer se posicionar, mas você precisa disso para que a pessoa continue te assistindo e entenda o que você quer passar, né? É muito difícil isso. isso. O medo de falar em público, outro dia também, eu pesquisei e vi que uma pesquisa lá nos Estados Unidos, eu acho, se eu não me engano, dizendo que 40% das pessoas, o maior medo delas é falar em público. É mais medo do que morte, mais do que problema financeiro, enfim, é um medo muito grande mesmo. Eu vi que está Carol, entre os 5. Tem morte, perder um ente querido. Eu Não acho é que eu vi isso? essa pesquisa. É uma coisa bem Bem forte, É. bem forte. E eu acho que hoje muito vem do julgamento. A gente tem muito medo do julgamento. E eu faço passo um questionário para os meus médicos, né, os meus clientes, e dentro do questionário tem lá, né, qual que é o seu grande medo, e eles falam muito sobre o medo do julgamento, principalmente dos pares, de outros médicos. Sim. Do que eles acham que você está fazendo ali, vamos falar da rede social, que hoje é essencial, não tem como a gente estar sem ela, mas o medo do outro médico ele tá te olhando e achar que você tá se vendendo muito, ou que você tá aparecendo de forma errada. E não é nem medo de um conteúdo errado, porque vocês têm a ideia total, né? O conhecimento total ali do conteúdo que vocês vão passar. Então, eu acho que esse medo do julgamento é um medo importante. Por exemplo, eu vou participar de uma banca, não sei, de um evento e tal, e você se sentindo pressionado ali, muitas vezes fala, nossa, eu tô com medo de apresentar. Eu sempre falo assim. Aí é a mentalidade, porque se você foi chamado para uma banca com pessoas tão importantes, aconteceu isso com você, recente, é porque eles entendem que você tem a capacidade, a qualidade de comunicação, de conhecimento para estar ali naquele meio. Então, primeiro é a sua mentalidade. Uma outra coisa importante é você saber o que você vai falar. Porque se eu abrir meu celular aqui sem nenhuma ideia do que eu vou falar, eu também vou ficar travada. Eu não vou saber muito bem como começar. Se eu for discutir um caso, se eu não sei aquele assunto, se eu não sei sobre aquele caso, eu não vou conseguir me sentir confortável, com segurança para falar bem. Então, eu acho que um principal ponto para você quebrar o teu medo ali é, primeiro, não ter tanto medo do julgamento, principalmente do par, porque você tem conhecimento suficiente para falar daquilo. Então, é uma questão de mentalidade. E outra é você ter certeza que você está dominando aquele assunto para você poder falar sobre ele. Se a gente vem num podcast aqui, eu não sei do que eu vou falar, vocês me perguntam, eu vou ter insegurança de responder.
Mas quando eu tenho certeza do meu domínio, do meu vocabulário, do meu conhecimento, eu sei que eu vou tranquila. Então, o medo reduz. Claro que né, um friozinho na barriga é comum a gente sentir, porque não é uma coisa corriqueira, não é de todo tempo isso, mas ter o conhecimento, saber como se expressar e assim, estar seguro que eu sei me comunicar, que eu sei falar o que eu conheço, é importante também. Eu uso muito, sempre, assim, usei, até a Ju brinca comigo, que é o treinar. Eu sempre, o que me dá segurança no que eu vou fazer, não interessa o que eu vou fazer, é treinar, treinar. Eu lembro, ouvi essa, acho que o Leandro sabe dessa história, não sei se a Carol sabe. Quando eu comecei a fazer cirurgia e eu entendia que eu queria fazer cirurgia cardíaca, eu ficava assim, cara, tem que ter a mão muito leve, eu vou trabalhar com estruturas muito frágeis. Eu operava na, na, Suco de na, laranja. na casca, não na casca, na parte de Na dentro Mais da molinho. laranja, que era mais molinha, para não podia furar aquela parte. Eu tirava o gomo e ficava trabalhando naquilo ali. O meu carro era todo cheio Uns de, fiozinhos de de nó. fio, de nó. Eu Hum, ficava parado no trânsito, operando, treinando nó. dando nó. Você também fazia Sim. isso? Tinha Quer um dizer, monte porque eu de sempre penduricalho. porque eu acreditava que eu tinha que treinar. Eu vou fazer uma palestra qualquer, eu treino a palestra. Eu acho que eu falei isso para você. Eu faço 50 vezes a mesma palestra. Eu chego lá, eu não preciso olhar para um slide para nada. Eu tô ali seguro. Obviamente, eu estudo Uhum. e treino. É uma saída? Não sei se vocês fazem, querem falar alguma coisa? Assim, eu sempre tive muita dificuldade de falar em público. Sempre, desde a faculdade, eu sou aquele cara que gostava de montar o trabalho, mas só, se tiver que apresentar. E de uns tempos pra cá, né, não tem jeito, o, o sucesso profissional, ele passa por isso, né? Você ter que se apresentar em Se expor, público, né? se expor em público, ser julgado, e você sempre é julgado pelos seus amigos próximos, que falam assim, você tá na rede social, fica tirando printzinho, colocando... E eu acho que além de treinar, né, a fala, além de fazer isso, é não ligar, eu acho, é não ter medo. A Ju uma vez me falou, né? Eu sempre falei assim, eu gosto muito do... A Ju, né, esposa do Léo, ela faz vídeos que eu acho muito legais na internet. E desde o começo, assim, os primeiros delas para hoje, você vê que tem uma evolução. Mas você vê que, assim, ela fala. Não tirou um pouco o medo. Você percebe, assim, que não tá com medo. Ele sai natural, e sai muito bom. Sai informativo, sai com conteúdo. Porque o conteúdo não pode ser só a palavra, né? Não pode ser raso. É o que você falou, né, Carol? Você tem que ter um embasamento, porque senão logo você cai no vazio, né? Então você tem que, como você sustenta talvez a sua palavra, é com bons resultados. Eu tive muita dificuldade, então assim, cada vez mais é treino, né? Você falou assim, treino, 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 treino. É fazer, né? Né, Luiz? Com certeza. Eu acho que é uma dor de nós médicos, é muito difícil, mas é algo que é inerte à nossa profissão e ao mundo atual, principalmente com essa exposição de mídias sociais. Às vezes a gente começa a se questionar em relação à nossa presença, ao tempo que a gente usa ou que a gente gasta nas redes sociais, nessas diversas plataformas. Mas muitas vezes as pessoas, se isso está te consumindo, se você está questionando, talvez não esteja te fazendo tão bem. Mas eu sei que, por exemplo, eu não posso sair das redes sociais hoje, porque o meu público, os meus pacientes, os meus clientes, eles vêm muito pelas redes sociais. Então, assim, é algo que eu tenho que abraçar e tentar melhorar, É né? um novo normal, né? É. Não, e assim, interessante que você falou é porque nós médicos sempre nos comunicamos. A gente tem que falar todo dia com o paciente. Não é diferente a gente estar num computador e ali a gente não se comunica com ninguém, a gente está conversando o dia inteiro, né? Então há essa necessidade de você se fazer entender, né? Não é só falar o que você acha, você tem que se fazer entender que é o mais importante. Alguma coisa, Carol, assim, quer acrescentar? O que eu vejo também da rede social não é só assim, meus pacientes vêm da rede social, esse é um ponto, né? Mas a rede social hoje é um método de validação. O paciente te valida lá. Sim. Porque você pode. Comigo já aconteceu. Um médico operou um paciente e me indicou. E o paciente, ele foi lá na rede social para ver quem eu era, o que eu fazia, quem eu atendia, se eu já tinha publicado trabalho, não tinha, onde eu me formei, porque ele queria me validar independente da indicação. Uhum. Então, hoje as pessoas usam também a rede social para isso, não só para quero achar um médico, eu quero validar quem me indicar, eu quero validar aquele que eu estou tratando. Então, e aí vão procurar lá, doutor, não tem. Uhum. Gente, cadê ele? Como que assim o cara não tem Instagram, o médico não tem Instagram, a fono não aparece aqui, então não é boa. Uhum. E isso infelizmente, e a gente tem que é,
assim, organizar o tempo, mesmo a gente não gostando. Muitos médicos falam pra mim, eu não gosto de fazer. Eu falo, adulto não faz o que gosta, adulto faz o que tem que ser feito. As crianças podem ter esse luxo, nós não temos. Então a gente tem que colocar isso de uma forma mais tranquila. E aí, só pegando um gancho do que você falou sobre a Ju, a mulher do Léo, ela tem um lado muito espontâneo na fala dela. E isso é uma outra coisa que traz muita credibilidade do paciente em você, do que você ficar engessadinho ali, como se você estivesse lendo tudo que você tá falando, isso é horrível. decorado. Ela tem um lado espontâneo. Por isso, acho que te atrai tanto o vídeo. Eu gosto muito de vídeos espontâneos, né? E traz o paciente, conecta o paciente, traz credibilidade do paciente. E aí traz a segurança também. Então, como você ter menos segurança? Se você for uma pessoa mais espontânea, e como que você consegue ser espontâneo? Quando você tem domínio do conteúdo que você vai falar e de como você vai se comunicar. Aí você consegue ter essa espontaneidade. Isso treina? Treina, muito treino. Às vezes eu atendo alguns médicos que começam com, eu falo assim, eu faço o vídeo com o teleprompter lá, né? E depois eu falo, não, a hora que a gente terminar nosso acompanhamento, você não vai mais usar isso de jeito nenhum. E aí a gente vai tirando, tem que tirar. Sabe que uma coisa que eu percebi, Carol, assim, eu até comecei a ter uma recorrência maior de vídeos nas redes sociais e a gente tinha um script, não com teleprompter, assim, mas eu comecei a tentar decorar e ficava travado. Eu falei assim, não, deixa eu pegar a essência, são coisas, é o que você falou, domínio. E falei assim, ó, deixa, como se eu estivesse conversando com o paciente mesmo. Eu comecei a gravar conteúdos como eu falo no consultório. E aí começou a sair muito mais natural, muito mais rápido e a qualidade melhorou. Mas agora eu queria perguntar uma outra coisa, assim, que acho que é até difícil, né? Uma fonoaudióloga trabalha com a voz, com a palavra, com o som. E a comunicação não verbal, Carol? Como é que ela é, assim? Porque a gente precisa, às vezes, né? O silêncio, assim, a sua postura. Você treina isso também? Sim, quando a gente avalia lá, que eu comentei com vocês que eu faço uma avaliação inicial, que tem os pilares da comunicação, um dos pilares é postura. E a postura é o que eu transmito antes de abrir minha boca, eu nem falei nada. Então, como eu vou me portar na frente do paciente? Quando o paciente abre a porta da sua sala do consultório, quem ele vê sentado ali? Tem que ser uma pessoa que está posturalmente disponível. Eu tenho que estar dentro da situação, eu tenho que criar aquela conexão com o paciente. Então, aquela escuta ativa que a gente tem que ter com o paciente é uma escuta ativa olhando para ele e não olhando para o celular ou olhando para qualquer outra coisa que a gente, né? Então, a postura ela diz tudo. Eu estou aberta para receber a sua informação, eu tenho empatia pelo que você está falando, eu estou preocupada com você. O gesto facial. Às vezes tem pessoas que você está contando uma história trágica, ou a maior comédia, a pessoa está com a mesma fisionomia, do começo ao fim. Isso tem que mudar de acordo com o que o paciente está falando para você. Então, só a postura já cria a confiança que o paciente vai ter em você, a credibilidade dele e o como você vai se conectar. E o paciente precisa dessa conexão com o médico. Se a gente não tem uma conexão, não funciona, não vai para frente. Eu já passei, eu vou falar minha experiência como paciente. Já passei com médicos super recomendados, mas não criei uma conexão. E aí, se você não criar essa conexão, você não consegue ir para frente até o final do tratamento, acompanhar o paciente até o final. Então, a postura, ela já cria essa conexão só na postura, antes mesmo do médico começar a falar. Luiz, agora eu queria fazer uma pergunta para você. Assim, é uma dor sua? Porque a gente sabe que hoje o hemodinamicista, ele, em A gente muitos não gosta de lugares, hemodinamicista. a gente não gosta, mas assim, por isso que eu vou já deixar assim. Mas assim, você é um cara diferente, então por isso que eu vou fazer essa pergunta. Tem, até na minha vida mesmo, assim, a maior parte dos hemodinamicistas que eu conheci, eles ficavam muito na sala de hemodinâmica. Chega lá, o paciente já está estressado, queria fazer um exame invasivo, com medo, às vezes com dor, não conheceu o médico que vai fazer esse exame tão importante. E eu conheci um que trabalhava lá com a gente no hospital em Caraguá, que ele passava uma visita exame, pós-exame. Como que você vê isso hoje na parte da hemodinâmica? É uma coisa que está ficando muito para trás ou cada vez mais o médico está tentando se reconectar, o hemodinamicista está tentando ter não convívio, mas essa apresentação prévia ao paciente, assim, porque isso é tão importante para evitar problemas, como você falou, né, de um processo e tudo mais. Isso é fundamental. Eu acho que não são todos que fazem isso, eu acho que ainda existe uma mentalidade ruim sobre isso. A gente até brinca, assim, que às vezes faz tanto procedimento que só vê braço e virilha, né? Porque às vezes você está ali, o paciente está coberto, você só vê o seu sítio de acesso, você não lembra do rosto, não sabe quem é, não vê a família e tal.
Mas eu acho que é algo que, mesmo com a limitação do tempo, às vezes você vai para um hospital fazer 15, 20 exames, a gente tem que se esforçar para que isso aconteça da melhor forma possível, seja antes ou até mesmo quando não há tempo, fazer durante, explicar o que que você vai fazer, porque é um momento muito crítico, ali é um momento muito delicado, e para a gente também, a qualidade do exame muda 100%. Por exemplo, a incidência de espasmo radial é intimamente relacionada com a sua comunicação também, porque se você não comunicar, olha, pode doer, relaxa o braço, aí a pessoa vai, fica com o braço tenso e tal, e aí você não consegue, às vezes, viabilizar um procedimento por via radial, justamente porque você não se comunicou, porque você não falou, ó, espera, é normal, você vai sentir aqui anestesia daqui a 10, 15 segundos. Então é algo que é treinável, eu acho que você tem que se esforçar, isso é um esforço contínuo para o resto da vida, mas eu acho que a hemodinâmica hoje olha para isso com mais foco, como um objetivo de qualidade essencial, que eu acho que antes não existia. Antes era mais a tocação Você mesmo. está sentindo essa mudança? Eu vejo que existe uma humanização nisso. É que você tem até a questão, às vezes, do exame que você não tem esse tempo, né? Quando você pega, por exemplo, vai fazer uma angioplastia de resgate, você tem um Sim, tempo sim. curto para resolver o problema e às vezes não dá para ter essa conexão tão grande, né? Outra coisa que eu tento máximo nesse cenário, assim, e aí eu realmente tento, porque eu acho que isso é fundamental, é colocar a gravidade da situação antes de que ela aconteça. Uhum. Então, assim, eu chego para um infarto agudo de madrugada, mesmo que eu tô na correria para entrar em sala, eu sempre falo para o anestesista, falo para alguém, falo assim, ó, chama a família. Aí a família, eu tô lá me escovando, falo assim, olha, ele teve um infarto, o infarto é grave, eu vou fazer o meu melhor aqui para a gente tirar ele dessa situação, existe a grande chance da gente conseguir, mas a gente não pode, o problema da minha especialidade é a banalização de algo grave que a gente faz com facilidade, digamos assim. Eu tive um caso recente que eu fiz uma angioplastia de um empresário que, para ele, parecia que eu estava fazendo uma anestesia aqui, aí fui, passei o catéterzinho, aí botei lá o stent e está resolvido. Mas aquilo ali envolvia, e durou 10, 15 minutos, mas envolvia uma complexidade e um risco altíssimo, que era uma lesão calcificada. Lá a gente teve que botar muita pressão para abrir, então, assim, ao mesmo tempo que eu botei muita pressão, poderia ter explodido a coronária dele. Só que ele não sabe. E aí, quando terminou, eu falei: olha, agora o senhor vai ficar internado. E eu tava suando na sala. E ele: não, agora o senhor vai ficar internado. Não, não vou ficar internado. Eu falei: não, você vai ficar internado, porque a gente fez o procedimento do seu coração e tal. Não, mas foi uma coisa tão simples. Aí, não, não foi uma coisa simples. É uma coisa muito complexa e você tem que, às vezes, trazer o paciente para essa realidade. Mas talvez isso só tenha acontecido, talvez porque eu não tenha me comunicado da forma correta antes, né? Então é o velho combinado não sai caro. Mas isso, Luiz, não, eu acho que assim, tudo bem, não estava presente, mas te conheço sobre a tua comunicação, tá? Mas pode ser também por uma banalização do sistema, Uhum. né? Porque uma forma de você fazer e tornar aquela coisa mais simples torna mais palatável para quem está recebendo. Não, isso é só isso, é Só só um aquilo. stent na Não coronária. é só um. Nunca é só um cateterismo, nunca é só uma Mas você angioplastia. concorda que existe uma banalização para Com isso aí, certeza, com né? certeza. E eu vejo muito isso. Não, mas, pô, desculpa, assim, você vai abrir o peito? Não, é só botar. Não, não é só. Sim, Não é só. E essa responsabilidade passa por um respeito a você e ao paciente, porque quando você falou dar uma coisa errada, sim. aquilo que era só virou uma tragédia. Então, expectativa e realidade, né? O Sim, cara tá esperando o que você falou. Tá, não, mas eu não vou embora agora, não era só uma coisa. Não, ninguém nunca te falou que era só uma sim. coisinha. Voltando só um pouquinho antes do que a gente falou, sobre essa relação, esse tempo, você se entregar aquele tempo de verdade para o paciente. A telemedicina, ela pode dificultar isso aí? Você dificulta a comunicação? O que você acha hoje? Porque tem crescido absurdamente a telemedicina. Para mim, só coloco a minha posição. Como cirurgião, eu não gosto de telemedicina. Eu posso fazer uma segunda consulta através de uma telemedicina, mas a primeira, não. A primeira, eu gosto de abraçar meu paciente, sentir ele tocar, porque ele precisa de um acolhimento. E o abraço, para mim, é a melhor forma de acolher. Bom, mas eu queria a sua posição, claro, como profissional e dos colegas aqui, do Leandro e do Luiz. Por exemplo, atendo online 100%, né? A telefonoaudiologia, mas eu digo assim, atendimento online.
é um caso completamente diferente da medicina, né? Não estou lidando com riscos eminentes, enfim, mas eu vejo que na telemedicina a gente tem que ter um cuidado muito maior do que na consulta presencial, no sentido de conexão. Como que eu me conecto com o meu paciente sem estar com ele do lado? Então, existe uma questão ali que, até para focar a atenção o tempo todo, a consulta toda, ele em casa, criança, cachorro, e tal, televisão, a distração é muito maior. Então, é mais complicado ainda você ter certeza que ele te entendeu, que ele está dentro do processo, que ele não tem nenhuma dúvida. Então, existe até uma dificuldade um pouquinho maior de criar essa conexão e puxar essa atenção para você. Mas quando bem feito, eu acho que funciona muito bem. Para alguns casos, eu também acredito que não seja a melhor opção, mas eu acredito que funciona muito bem desde que a gente saiba conduzir na comunicação, porque eu não tenho como abraçar o meu paciente. Então eu tenho que criar a conexão como? Com a comunicação. E aí eu tenho que usar mais ainda do meu poder de comunicação para que a gente crie essa conexão, essa credibilidade do paciente em você. Então, mais ainda a gente tem que direcionar a nossa fala aí. Falo muito da minha especialidade, como eu falei, porque é um pior momento da vida do cidadão, tá ali, Sim, né? sim. Então, eu acho essencial, na cirurgia cardíaca, essencial. Algumas vezes, assim, Léo, eu fiz como. Eu concordo com você, a gente tem que é a mesma linha, né, de atendimento, tudo. Às vezes eu fiz a primeira consulta por telemedicina porque o paciente morava longe e não conseguia atender rápido, Mas para não é o fazer o ideal. primeiro acolhimento. Mas sempre trazendo, porque o que eu percebo na telemedicina para nós, né, na cirurgia, talvez até uma dificuldade minha de se expressar, talvez uma necessidade de um melhor treinamento meu é que fica muito mais uma explicação, um monte de informações, é o que você falou, né, Carol? Às vezes a pessoa tem agentes externos ali que tá complicando o entendimento, então você carrega uma carga muito grande de explicações, de informações, não de persuasão. Muita gente às vezes fala assim, ah, mas persuasão é uma coisa ruim, você está querendo convencer. Não, eu acho que é alinhar as ideias para ela entender todo o processo, toda a jornada que vai ser, né? O preparo para uma internação, para um diagnóstico. Então, assim, uma coisa que eu sempre fiz isso dessa questão de persuasão, tanto para o SUS, né, que a gente tem um sistema que muita gente já falou assim, ó, não tem isso no serviço particular. A gente, quando o paciente chega pela primeira vez, a gente tem um videozinho no iPad que a gente mostra como vai ser a sala de centro cirúrgico, como ele vai chegar, como ele vai ser acolhido, onde ele vai sentir as primeiras picadas que vai ter uma dorzinha, onde ele vai acordar que vai ser dentro da UTI. Então, eu acho que o presencial, para mim, é muito importante isso, que eu sempre mostro como vai ser a jornada, desde a internação, sala de cirurgia, a sala de UTI, uma imagem de como vai ser, para a pessoa não se assustar. Então, por isso que eu acho que o presencial, para mim, Luiz, você ele tem algum funciona. posicionamento nisso aí? Não, eu acho que o Leandro falou porque é perfeito. A gente precisa introduzir o cenário, introduzir o que vai acontecer, principalmente quando a gente está falando de um procedimento índice, né? É o que você disse, é o pior momento da vida do paciente. É muito delicado isso. É muito importante que ele, a família, todos os responsáveis compreendam o que vai acontecer, a gravidade, se posicionem dentro da gravidade. E isso passa muito pela forma correta com que a gente se expresse. Que muitas vezes, para tentar suavizar ou para tentar convencer o paciente de que isso é necessário, de que isso é o melhor para ele, isso se a gente nem entrar no viés financeiro da coisa. A gente está falando da forma mais idônea possível. Seria, às vezes você tem que convencer para ele, principalmente quando o paciente é assintomático, que ó, isso é o melhor para você daqui a 10 anos. A gente está indicando essa cirurgia, ah, não, mas eu não quero operar porque eu não sinto nada. É, mas se eu pegar 100 pessoas que nem você, 50 operarem e 50 não operarem, esses 50 vão viver mais e melhor do que os que não operaram. Você está vendo só uma fotografia do que é a sua vida agora, mas você não está vendo o seu futuro. Eu estou vendo o seu futuro. Então, é muito difícil você conseguir convencer o paciente e a família e também não banalizar, porque o objetivo de todos nós é entregar um bom resultado e segurança no procedimento. Mas nem sempre isso é possível. Isso é inerte à nossa arte, mas é importante que a gente posicione o paciente dentro desse ambiente para que ele entenda a complexidade, te valorize também. Isso é uma forma de valorizar o nosso trabalho, porque não é fácil o que a gente faz, o que eles fazem, então, nem se fala. Então, o poder da palavra, o poder da comunicação passa credibilidade, empatia,
acolhimento, e eu acho que é fundamental para a segurança e para o sucesso de qualquer procedimento ou qualquer tratamento médico. Você está falando de uma coisa interessante aqui, o Leandro falou sobre persuasão, Carol. E acho que o Luiz também acabou surfando na persuasão, porque é uma coisa difícil. Quando a gente tem que, às vezes, conversar com o paciente. Eu tive um caso essa semana de uma paciente. Bom, ela tinha um quadro, um defeito congênito cardíaco, com uma indicação de ser submetida a um procedimento. A dúvida era se era percutâneo ou cirúrgico. E o argumento dela era, mas eu não sinto nada. Esse é o maior problema. Eu não sinto nada. Uhum. Eu falei, mas olha, o seu coração está crescendo. Sim. E E ela depois perde o time. perde o time. Não, e ela estava numa situação que ela queria refazer uma cirurgia plástica. Falou, não, mas eu vou fazer a cirurgia plástica. Não, você não pode fazer isso, você tem. Mas se eu sempre tive essa doença congênita, como é que eu fiz as cirurgias anteriores? Aí eu já não estava lá, eu não sei dizer. Mas o fato é que agora você não pode. Então, esse poder da persuasão. E pode parecer uma coisa que não é legal, persuadir alguém, uma palavra pesada, mas é necessária. Vocês querem falar? Quer falar, Carol, sobre persuasão, o poder da palavra quando a gente tem essa necessidade de mostrar a verdade, por mais dura que ela seja? Eu acho que é uma questão bem complicada, é você convencer um paciente de fazer um procedimento cirúrgico em especial que ele não quer fazer. Às vezes até usar um medicamento, às vezes o paciente não quer. Imagina um procedimento cirúrgico que envolve risco, porque além de você convencer de fazer um procedimento cirúrgico, você tem que falar para ele, mas além disso, você tem esse risco, você tem esse risco, a pessoa fala, poxa, eu tô me sentindo bem, eu vou ter que fazer uma cirurgia que eu corro riscos, então eu não quero fazer. Então, a palavra na persuasão, ela é fundamental. Como você vai passar isso para o teu paciente? Com clareza, o que aquilo vai acarretar. Se você não fizer isso agora, o que pode trazer depois? O quanto isso hoje poderia fazer uma cirurgia menos invasiva e depois vai ser pior. Você pode não sentir nada e de repente ter um mal súbito. Então, infelizmente, é um momento em que a gente tem que escancarar a dor mesmo. O que pode acontecer? A gente não quer, como profissional da saúde, falar, olha, você pode morrer, você pode ter um infarto, né, dormindo, enfim. A gente não quer passar isso para o paciente. Mas muitas vezes a gente precisa ter essa postura de escancarar ali a dor, o problema, o que pode acarretar o não fazer o tratamento. E o mais importante de tudo que eu digo para os médicos, para os meus médicos, é assim: seja claro, objetivo e diga a verdade. Às vezes a gente quer dar uma mascarada ali para o paciente se sentir um pouco mais confortável ou aceitar aquela situação e a gente mascara um pouquinho. O que a gente não pode fazer é mascarar. Sim. Até pelo que você falou aí de dar errado, o processo, e não só por isso também, mas porque o paciente tem todo o direito de saber tudo o que vai acontecer e o que pode acontecer. Então, a gente não convence ele mascarando, e sim mostrando os benefícios de fazer agora, por exemplo, e os riscos de não fazer agora, o que isso pode acarretar para ele. Então, se a comunicação, a persuasão é você saber falar de uma forma que atinja naquele ponto exato que o paciente precisa. Então, como é que eu sei fazer isso? Depende da tua área de atuação. É uma cirurgia? É desta forma. É um procedimento estético? É de outra forma. Então, sim é um convencimento, é uma palavra meio ruim da gente dizer, eu preciso convencer o paciente, mas você tem que se colocar naquela situação como o controle dela, você me procurou para ver como você tá, você me procurou para tratar e o tratamento é esse. E aqui nessa situação, eu controlo. A gente não pode também falar para o paciente, você pode fazer essa cirurgia ou você pode tomar um remédio. Porque aí o paciente vai ficar assim, bom, se o médico não sabe o que é melhor para mim, se nem ele determinou qual é o meu tratamento, eu que vou escolher o tratamento. Então, a posição de autoridade e persuasão ali é importante. Eu te indico isso. Ótimo, isso a gente vive bastante, dessa questão, dessa dualidade do médico. E eu acho que essa postura, essa liderança, eu tive isso na Sociesp, a gente conversou um pouco sobre isso, e eu falei, a liderança sempre tem que ser do médico, porque o médico é aquele que tenha o domínio da ciência naquele momento, ele é o guardião da ciência naquele momento, e o paciente precisa disso. Bom, acho que a gente vai chegando ao fim aqui. Carol, eu queria que você deixasse para a gente finalizar 3 lições para o médico que está vendo a gente aqui, de melhorar e aplicar na sua oratória, no seu dia. 3 lições básicas, rápidas, ali, direto. Bom, a primeira coisa que eu sempre falo é falar devagar e pausadamente.
Esse é um ponto importante para o paciente entender o que você está falando. Eu já peguei essa dica. Já passei para ele hoje a dica. A segunda dica é uma mensagem clara e objetiva. Falar menos e comunicar mais. Ó, que estranho isso, né? Fala menos e comunica mais, mas é a realidade. E terminou a sua explicação para o paciente, o que ele vai fazer, tratamento ou cirurgia, o que for, pergunta se ele entendeu, repete. Se você achar que ainda não ficou claro, pede para ele explicar para você. Então me explica aqui. Vamos supor que eu fosse sua esposa. Você vai chegar para sua esposa em casa agora e vai falar o que para ela? O que você vai explicar para ela? Pede para o paciente explicar, para você ter certeza que aquilo que você explicou ficou muito claro. E se precisar marcar uma outra, que eu falei, marca um retorno, pede para vir um acompanhante, alguém que possa ajudar ali na clareza, para o paciente você ter certeza que o paciente está 100% claro do que ele vai passar. Perfeito. Perfeito. Guma, acho que é isso, né? Acho que agora eu queria que a Carol falasse como é que a gente encontra ela, como é que se a gente precisar de toda essa ajuda e de muito mais exercícios aí, como é que a gente faz para te encontrar nas redes sociais? O meu Instagram é @carolcomete, com 2 T's e I no final. E aí também com o Léo, se alguém quiser também o meu contato lá no Instagram tem, mas ele pode passar também. E vai ser um prazer receber pessoas, médicos do time do coração, para a gente desenvolver essa comunicação ainda mais, além do conhecimento todo que vocês têm. É só lembrar que a Carol tá com a gente lá no evento, né, Luiz? Fala um pouquinho do nosso evento aí. Pessoal, a gente está terminando de organizar um evento que vai ser totalmente disruptivo, totalmente diferente do que a gente já viu nessa classe médica, né, do que a gente está habituado dentro dos simpósios e congressos. Então a gente queria convidar vocês mais uma vez. Existem poucas vagas aí disponíveis, até porque a gente quer abraçar vocês, a gente não quer que seja algo muito grande, mas a gente vai limitar para que a gente possa fazer justamente o nosso objetivo, que é aproximar as pessoas, nos comunicar melhor, de forma mais direta, mais objetiva e que vocês tenham a melhor experiência possível. Por isso a gente convida vocês para o Heart Team Experience, vai ser no dia 22 de agosto, no Hotel Mônaco, em Guarulhos. E vai ser um prazer estar com vocês lá. E a gente não vai falar só de medicina, como sempre. Inclusive, a gente vai falar até um pouco de futebol, né? Porque não tem como falar de time do coração sem entrar nesse meio. Então, aproveitando, se inscreva nos nossos canais, YouTube, Instagram, principalmente. E dentro desses canais ali, você vai estar sempre redirecionado para conteúdos interessantes, como esse de agora, e aprender a se comunicar melhor e também a ser um médico melhor. É isso aí. Então a gente termina aqui mais um episódio do Heart Team, ou melhor, do Time do Coração Fora das Quatro Linhas. Espero vocês no Heart Team, lá no Experience, no HTX, dia 22 de agosto, no Hotel Mônaco. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Carol. Obrigado. Obrigada, gente. Mega evento do Time do Coração para ser disruptivo os eventos de cardiologia do país. Vai ser no Hotel Mônaco, em Guarulhos, onde a gente vai fazer uma mega produção com muito conteúdo, muita gente bacana. Não percam!